Olá, Capricorniano, Capricorniana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Capricórnio. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado ou acontecimentos do passado que irá influenciar o presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. No final dessa leitura, eu irei tirar um anjo, um arcanjo que irá reger energeticamente esta mesa, como também trarei aqui uma indicação de livro para você. Lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você capricorniano, um presente para você capricorniana. Bem, na casa 1, nós temos a energia e a vibração do Rei de Ouros. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado, que irá influenciar o presente, nós temos o Ás de Copas. E na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos a energia do arcano maior de número 7, o carro. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre a energia do Rei de Ouros, nós temos o 7 de paus. Atrelado a esta vibração, a essa energia, nós temos o mago, o alquimista. Sobre a energia do Ás de Copas, nós temos o valete de paus. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos o 4 de paus. Na casa 3, ou na perspectiva de futuro, os acontecimentos futuros, sobre o carro, nós temos a energia do 2 de paus. Atrelado a essa vibração, nós temos a carta do Ás de Ouros. Gratidão. Bem, Capricorniano, Capricorniana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o Rei de Ouros, nós temos o urso. Sobre o Ás de Copas, nós temos o chicote. E sobre a energia do carro, nós temos a carta das flores ou do buquê. Gratidão. Bem, Capricorniano, Capricorniana, a energia do presente ela será regida pela carta Rei de Ouros. Atrelada a essa energia, nós temos a energia da carta do urso, que traz aqui o aspecto das falsidades, dos amigos falsos sobre nós, atrelada à energia do domínio financeiro, da posse dos negócios e da sociabilidade. O tarot está pedindo aqui para que você possa desfrutar das melhores coisas que a vida tem para te oferecer, porque o Rei de Ouros é uma energia de abundância, de prosperidade, de fortuna. É uma carta que traz a riqueza como um meio para que você possa usar as suas posses financeiras para um bem maior. A energia do Rei de Ouros é uma energia de liderança. Você é extremamente generosa, com um status importante.
O rei de ouros também é uma energia de você contente e amigável. Há muita boa índole na tua frequência e na tua energia. Mas ao mesmo tempo o tarot está dizendo aqui para que você possa ter um pouco mais de cuidado em relação a estas questões, né? Porque você é tão generoso, você é tão generosa que acaba, né, não observando as maldades e as falsidades que há na tua volta, na tua vibração e na tua energia. Então, há necessidade de observar um pouco mais esta frequência aqui na energia do presente, porque isso pode estar afetando as tuas questões de cunho material e financeira. É como se alguém estivesse aqui sempre observando as tuas posses, as tuas conquistas e emanando energia densa sobre estas questões. Silencie um pouco mais, guarde, né, as tuas metas, as tuas intenções em silêncio e só conte aqui quando isto se concretizar, se materializar. Atrelada a essa energia, nós temos a energia do 6 de paus, que traz a energia do triunfo, a vitória, é a energia de conquista, né? Ser o melhor, você brilhando mais do que as outras pessoas. O 6 de paus é você ganhando a admiração dessas outras pessoas, por isso essa energia material, essa energia de admiração pode estar atrelada, né, à energia da falsidade, porque há o aspecto aqui de algo ou alguém que não quer o seu bem. Mas você será enaltecido, enaltecida pelos seus esforços. A energia do 6 de paus, assim como a energia do rei de ouros, é uma energia de liderança, onde você estará aqui se apresentando como herói. Como eu disse anteriormente, você será enaltecido, enaltecida pelo teu esforço. Temos que trazer para o nosso presente a energia do arcano maior de número 1, o alquimista, o mago, que traz o aspecto aqui onde nós devemos estimular grandes mudanças na nossa vida e que nós possuímos todos os recursos necessários. É como se nós soubéssemos aqui manipular e controlar uma determinada situação, porque nós temos aqui o mundo espiritual refletindo no mundo material. Nós precisamos aqui canalizar o divino em nós, trazer a intenção, focar naquilo que é do nosso interesse, porque tudo que nós colocarmos à mão irá crescer, seja as questões de cunho material e financeira, seja as questões de cunho sentimental, seja as metas, os projetos, tudo aquilo que nós colocamos à mão cresce, né? É a intenção, é a energia, é a nossa vontade, é o nosso recurso, né, focado em um objetivo. E nós devemos impulsionar esses objetivos e colocar aqui os nossos planos, as nossas ações iniciais em movimento, para que nós possamos aqui concretizar ou materializar aquilo que nós desejamos. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Capricórnio. Bem, na casa 2, na energia do passado, ou acontecimento do passado que irá influenciar o presente, nós temos o Ás de copas atrelado à energia, à vibração do chicote. Então vamos entender um pouquinho essa correlação entre essas duas cartas, porque nós temos a abertura, como se nós estivéssemos aqui trazendo essa abertura para o amor ou para receber a luz do divino em nós, como se nós estivéssemos aqui sendo preenchida por muito amor e alegria, e não é possível conter. Nós iremos externar este amor, né? esta receptividade para que nós possamos permitir a plenitude em nós e, consequentemente, tocaremos outras pessoas através do campo espiritual, porque o chicote traz a força, mas ele traz um instrumento de que todas as coisas elas serão modificadas através da espiritualidade. Porque, como eu disse aqui, nós temos o toque do divino em nós, a paz sendo canalizada a partir de nós. Então, nós estaremos aqui, ou estamos, trazendo essa energia de muita amorosidade, e não será possível conter essa energia, essa vibração, porque nós trazemos aqui o aspecto da compaixão pelo mundo, mas que nós devemos aqui externar
os nossos sentimentos, a nossa força espiritual através dos instrumentos mágicos. Mas que instrumentos mágicos seria esse? Por exemplo, ensinar alguém a utilizar ervas, incensos, velas. Esses também são alguns dos instrumentos mágicos, porque há essa energia espiritual em você e você, consequentemente, passando essa informação para as outras pessoas e trazendo aqui a energia de compaixão para aqueles que estão atrelados à tua energia e à tua vibração. Abaixo, nós temos a energia do valete de paus, que traz aqui o aspecto da instigação dos nossos desejos. O tarot está dizendo aqui, que você deve mergulhar na sua paixão, na sua inspiração e trazer novamente, assim como a energia do mago no presente, os teus desejos. Você precisa, capricorniana, alimentar uma ambição e tornar os teus impulsos uma realidade a partir da aplicação. A energia do valete de paus, ela traz aqui a energia e a paixão infinita. É você iniciando um projeto ou se preparando para uma meta, um objeto de desejo que você já tem a intenção há algum tempo e que você tem que trazer, para o teu presente, para materializar, focar naquilo que te traz paixão, tesão, energia, vontade, para que as coisas possam impulsionar, acontecer. Mas, ao mesmo tempo, você tem que atrelar esse desejo, essa energia, às questões ligadas aqui às ações de graça. A centelha, sendo canalizada. É uma intenção que virá do alto. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aqui a realização de um projeto ou de um objetivo que já vem há algum tempo no teu campo mental, mas que você precisa colocar isso em movimento. Porque esse desejo, essa intenção também está atrelada a outras pessoas da tua casa, ao seio familiar. Se assim não estiver, alinhe, porque se mais pessoas estiverem vibrando na mesma energia, na mesma frequência, esse desejo, essa meta, essa intenção irá acontecer aqui de forma mais rápido, porque nós temos a energia, da família, do lar feliz, da segurança na vida. São as vontades e os desejos fundamentados aqui na tua realidade. Porque nós temos aqui a junção, dos resultados e as manifestações dos nossos sonhos, onde nós devemos compartilhar essa energia, essa vibração com os nossos familiares. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Capricórnio. Se ela não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na energia de futuro, nós temos o carro, atrelado à energia do buquê, que traz o aspecto da surpresa, mas das surpresas agradáveis. É como se os nossos objetivos, as nossas intenções tivessem aqui ganhando força e velocidade. O carro traz vitória rápida e segura. É como se nós precisássemos aqui enfrentar uma situação com determinação. E aí nós teremos progresso, nós teremos movimentos em todos os sentidos, mas que nós precisamos, a partir de agora, exercer o controle sobre a nossa vida. Então, há aumento aqui prolongado de atividade, mas que nós temos que focar na intenção e impulsionar essa intenção para as nossas ações. Nós precisamos controlar o nosso eu interior e ir em busca aqui de uma nova jornada, avançar em direção a um objetivo claro e específico. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, tá? Lembrando novamente que essa é uma leitura para o coletivo. Abaixo da energia do carro, nós temos a energia do 2 de paus, como se nós precisássemos aqui sair um pouco da inércia,
né? A energia dessa carta traz o aspecto da expansão. É como o mago aqui na casa 1. Nós estamos aqui impulsionando, né, trazendo essa expansão, impulsionando a nossa vontade pelo universo. Mas é como se nós estivéssemos aqui apenas vislumbrando. Nós precisamos exercer, né, este controle, essa lógica, nesse aspecto ligado ao campo das ideias e trazer aqui a expansão, a exploração dos nossos desejos, de ver mais, né, de conquistar aqui o novo solo. É como se houvesse a necessidade de ultrapassar os nossos limites, porque essa carta ela traz muita força de vontade, mas nós estamos parados. Há a força de vontade, mas não há o movimento. E aí nós temos que exercer o controle, aqui como o arcano maior de número 7, o carro, e impulsionar, né? As coisas ganhando aqui força, né, e velocidade. Então nós temos que estimular essas vontades focada num objetivo específico, na meta, né, que as coisas irão se concretizar, irão se materializar, e nós temos aqui as coisas acontecendo de forma agradável e muito rápida. Vejo que pode estar atrelada à energia material, porque aqui nós temos o Ás de ouros, né? É uma energia que traz o aspecto das sementes sendo plantadas no nosso presente, para que nós possamos colher no futuro. O Ás de ouros é o lado do campo espiritual, né? Refletindo no nosso material, no nosso cotidiano. O Ás de ouros sempre é começos humildes, né? Mas que esses começos humildes gerará gradativamente grandes planos. Como eu te disse, nós iremos plantar agora para que a gente possa colher no futuro. É o início aqui de investimentos, de projetos, onde o tarot está dizendo que há esses recursos à sua disposição. É o mundo material. A representação do Ás de ouros é o corpo, a saúde perfeita. Há também um outro aspecto aqui das matérias brutas, ainda não processadas, ganhando forma, né? Vai haver uma barreira na perspectiva de futuro, por quê? Porque você vai colocar empecilhos. Você vai dizer, não, eu não vou desenvolver essa atividade porque eu vou ganhar pouco, né? Porque não é aquilo que eu desejo, não é aquilo que eu almejo. E aí é que você se engana. O tarot está dizendo que quando você plantar aqui, gradativamente você terá colheita. E não é um processo de ter aqui uma certa quantia fixa. Ela irá crescer gradativamente. O começo é humilde, mas que gerará grandes planos. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo dos signos de Capricórnio. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente no seu coração, eu recomendo que você assim o faça, né? Através do salmo que eu irei passar para você, bem como a mensagem correlacionada a este anjo, a este arcanjo de número 32, Vassariá. O salmo que rege este arcanjo também é o salmo de número 32, e a mensagem diz o seguinte: proteção para assuntos que envolvam a justiça. Para ter sucesso, você deve manter-se equilibrado, equilibrada. Invoque este anjo para manifestar o dom da fala de forma amorosa e sábia ao se dirigir aos seus superiores e àqueles que não agem bem. Arcanjo de número 32 é Vassariá. O salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, também é o salmo de número 32. Estou trazendo aqui uma indicação de leitura, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, um guia para a iluminação espiritual. Esse livro aqui eu sempre tenho na cabeceira, porque às vezes eu estou revisitando, lendo, vendo algumas questões, então ele vai te ajudar também a ter algumas expansões em relação à tua espiritualidade e também para que você foque no presente, foque no agora.
Eu vou trazer aqui um recorte dessa leitura para você, onde esse autor ele fala sobre a questão do perdão. Ele diz assim: quando se fala em perdoar, pensamos logo em perdoar alguém. Mas o perdão também pode ser em relação a nós mesmos ou a uma situação do passado, presente ou futuro que a nossa mente se recusa a aceitar. Pois é, pode haver um não perdoar até em relação ao futuro. E a recusa da mente em aceitar a incerteza, em aceitar que o futuro está além do nosso controle. Perdoar é abrir mão dos nossos sentimentos e deixar que eles se desprendam de nós. Isso acontecerá naturalmente quando você perceber que os seus sentimentos não têm outro objetivo, exceto o de fortalecer o falso sentido do eu interior. Perdoar é não oferecer resistência à vida, é permitir que a vida aconteça através de você. As alternativas são as dores e o sofrimento, um fluxo de energia altamente limitado e, em muitos casos, doenças físicas. No momento em que você perdoar, terá retomado o poder que estava na mente. O falso eu interior, construído pela mente, o ego, não consegue sobreviver sem discórdia e conflito. A mente não consegue perdoar. Se você consegue, você se torna presente, penetra em seu corpo, sente a paz vibrante e a serenidade que emana do ser. Essa é a razão pela qual Jesus disse: antes de entrar no templo, perdoe. Um dos aspectos que o Eckhart Tolle traz aqui é a questão do perdão, mas perdoar a si mesmo, para que, consequentemente, a gente perdoe os atos do passado, do presente e do futuro, que traz aqui uma identificação não assertiva com um aspecto mental. Este livro aqui tem me ajudado, eu sempre recorto, releio, busco para compreender e focar na minha energia, na minha vibração do presente. Vou deixar aqui o link, tá? Na descrição desse vídeo para o acesso ao livro, se você tiver interesse. Se você já leu, deixa aqui um comentário para que a gente possa incentivar outras pessoas também a lerem e a focar no campo espiritual. Assim, na descrição do vídeo, você também, além do livro, vai encontrar o tarô e o baralho cigano que eu utilizo. Gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê, beijos no coração, até breve.